Então, vamos dar início aqui à nossa live sobre como superar os medos. Eu estou muito contente em estar aqui para ajudar a você, para compartilhar essas informações com você. E o mais importante, é claro, é você aprender como superar os seus medos. Eu preparei uma apresentação muito legal, onde eu vou te mostrar o passo a passo do que você deverá fazer, das informações que você vai aprender para você superar os seus medos. Beleza? Vamos dar início aqui então e eu já vou logo para a nossa apresentação. E eu quero falar uma coisa aqui para você muito importante. A única coisa que separa você da vida que você quer ter é o medo. O medo, ele é o único obstáculo que vai estar entre você e a vida que você deseja ter. E é justamente por isso que eu preparei esse material e essa live para te ensinar como superar os seus medos. Pois, a partir do momento que você entender e saber como superar os seus medos, você vai conseguir ter aquilo que desejar, vai conseguir conquistar os resultados que deseja, o emprego que gostaria, o relacionamento que gostaria, as coisas que você quer ter em sua vida. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso material para que você entenda este processo. Mas antes de a gente continuar aqui com o material da nossa live, eu quero falar para você o que você vai aprender nessa live, eu quero me apresentar. Eu sou o Douglas Biondo, eu sou especialista em mudança de paradigma, ou seja, mudança de mentalidade. Eu sou um mentor Eneaminder, formado pelo Instituto Marcos Trombetta. Não sei se você conhece o professor Marcos, mas ele é o meu mentor, foi ele quem me ensinou essas informações, foi ele quem me ajudou me ensinou o que eu precisava saber para mudar a minha vida. E depois que eu passei pelo processo, eu apliquei essas informações e eu colhi o resultado, eu decidi também me tornar uma pessoa que ensina outras pessoas como mudarem de vida também. E eu serei o seu guia entre a transição da vida que você tem para chegar à vida e aos resultados que você quer ter em sua vida. Fiz aqui a minha breve apresentação, só para que você me conheça um pouquinho. E vamos agora então seguir com o conteúdo da nossa live. E os assuntos que eu vou abordar aqui com você nessa live é o que é o medo, onde o medo existe, qual a função do medo, por que ele surge e a maneira correta de você lidar com os seus medos. Esses serão os assuntos que nós vamos abordar aqui nessa live. E o grande propósito da nossa live é despertar a sua consciência sobre o seu verdadeiro potencial, sobre um potencial que existe dentro de você, mas talvez esteja adormecido, esteja dominado pelo medo. Vamos descobrir a sua capacidade de viver de forma livre através do poder da sua mente, através da sua capacidade de lidar com as coisas, de pensar no que quer, de superar os obstáculos. E quando eu falo obstáculos, serão os seus medos. E, lógico, aprender a dominar os seus medos, a lidar com o medo da maneira correta. Esse é o nosso propósito com essa aula. E antes de a gente começar aqui no conteúdo, já fazendo uma introdução, eu quero falar para você a importância do autoconhecimento. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. E eu quero falar com você sobre a importância do autoconhecimento, porque ele é muito importante em sua vida, ou na vida de qualquer pessoa.
O que é o autoconhecimento? Primeiro, né? Eu gostaria de explicar para você isso. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você conhecer a si mesmo. É você entender como a sua mente funciona, como a sua mente cria os seus resultados, como o medo funciona em sua mente. É você conhecer mais profundo, né? Você ter um entendimento mais profundo de quem você é, de como a sua mente funciona. Conhecer um pouco do universo, de como este universo também funciona. Esse é o autoconhecimento. E para você entender a importância dele, eu quero contar para você uma breve história aqui sobre a minha própria vida. Antes de eu conhecer a mim mesmo, de eu ter esse despertar de consciência, eu vivi uma vida muito frustrante, com resultados muito ruins, né? Eu criei para mim uma vida muito ruim, a qual eu já estava completamente desanimado de viver, estava me sentindo frustrado, insatisfeito com os resultados que eu tinha. E quando que a minha vida começou a mudar de fato? Quando eu tive o meu despertar de consciência, eu tive a oportunidade de conhecer e de fazer parte de um curso de desenvolvimento pessoal. E ali eu comecei a aprender mais sobre a minha mente, sobre mim mesmo, sobre a nossa realidade e como as coisas funcionam. E através daquelas informações, eu comecei a perceber o porquê que a minha vida estava tão ruim. E eu decidi que a partir daquelas informações, eu começaria de fato uma mudança completa em minha vida. E essa mudança, ela sempre vai iniciar de dentro para fora. Primeiro você começa a mudar a sua mente, você começa a mudar o seu ser, para que depois sim você comece a mudar as coisas que estão ao seu redor. Você precisa entender uma coisa aqui. As coisas fora de você são resultados. Elas resultam de uma determinada coisa. Então lembre dessa frase. Resultados resultam. Mas do que será que os resultados resultam? Eles resultam das suas ações, daquilo que você faz. Porém, todas as suas ações, os seus hábitos, os seus comportamentos, eles partem de uma determinada coisa, dos seus pensamentos. Aquilo que você acredita. Você pensa a respeito do que acredita e você faz ações, hábitos, comportamentos que são coerentes com aquilo que você acredita. E através desse processo, você gera os seus resultados em sua vida. Então, se você quer gerar novos resultados, assim como eu quis gerar novos resultados, quis uma mudança de vida, estava cansado, desanimado de viver daquela maneira, eu precisei começar a mudar a minha mentalidade, aquilo que eu acreditava. Comecei a ter uma expansão da minha consciência. E a partir disso, eu comecei a mudar pequenos detalhezinhos, pequenos hábitos, pequenas maneiras de pensar que me trouxeram ao momento que eu estou hoje e que eu sou muito grato, sou muito satisfeito e eu vejo a cada dia a minha vida crescendo mais e mais pessoas boas ao meu redor, pessoas que querem colaborar com o meu projeto, de ajudar pessoas como você. Então, para que você entenda a importância do autoconhecimento, de saber quem você é, o que você quer, como a sua mente funciona e principalmente o que você vai aprender hoje nessa aula, que é como superar os seus medos. Tá bom? Vamos seguir em frente então. Vamos voltar aqui para a nossa tela. E o caminho para você construir uma vida melhor. É sobre isso que eu quero falar agora. Vou ficar aqui em cima no cantinho. E eu quero falar para você que existe um caminho para construir uma vida melhor. E se você ouviu agora há pouco a minha história, você talvez já tenha um pequeno insight de qual é esse caminho. É você mudar a sua mente. É você expandir a sua consciência.
entender quem você é de verdade, o que você quer da sua vida. Você precisa saber, ter clareza do que quer. E depois você precisa enfrentar os seus medos. Existem 3 passos para você alcançar o sucesso. E entenda sucesso aquilo que você deseja ter. Eu não sei se você quer ter uma casa, um emprego legal, um relacionamento bacana, uma pessoa maravilhosa ao seu lado. Eu não sei se você quer ter um carro de luxo, eu não sei aquilo que você quer ter, uma família, uma empresa. Mas aquilo que você quer é o sucesso que você deseja. E para que você chegue até esse sucesso, 3 passos devem acontecer em sua vida. O primeiro passo é uma tomada de consciência. E o que é uma tomada de consciência? É você acordar, despertar para algumas coisas. E você já está fazendo isso aqui na nossa live. Você está despertando a sua mente, você está aprendendo coisas novas em relação a você mesmo e como superar os seus desafios. Tomada de consciência é você também saber o que você quer da sua vida. É você saber o momento em que você vive hoje, a situação em que você está hoje. Qual é a condição, o seu nível de consciência, o que você sabe fazer, como você contribui com o mundo. Você precisa ter clareza dessas coisas para depois saber aonde você quer chegar. E a partir do momento que você tem essa tomada de consciência, que você sabe aquilo que quer, quem você é, você vai começar a sentir um desejo ardente, uma vontade de conquistar. Algo que é surreal de sentir. E quando você está com esse desejo, você sabe o que quer e você tem esse desejo de conquistar, você vai precisar fazer novas ações. Porque se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai gerar sempre os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Para você ter novos resultados, você precisa fazer coisas diferentes das quais você já está acostumado. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, você precisa fazer coisas diferentes das quais você já é acostumado. E no momento de fazer coisas diferentes das quais você é acostumado, é onde o medo vai surgir. Porque você vai estar saindo da sua zona de conforto. Quando você decide que vai conquistar algo diferente e começa a ter uma atitude, fazer alguma coisa para conquistar, no momento de você agir, o medo vai começar a surgir. Ele vai surgir. Isso é certo. O medo sempre vai surgir. E como que eu supero este medo? Você vai aprender agora nessa live, tá bom? Mas para que você entenda esses 3 passos. E esses 3 passos, eles vão estar dentro do entendimento. Você precisa entender as coisas. E você só consegue gerar o entendimento quando você aplica, coloca em prática aquilo que aprende. Então eu quero falar para você agora que você está aqui nessa live, que você vai assistir essa aula, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você anote alguns insights, algumas ideias que chegarem até a sua mente. Depois essa aula vai ficar gravada, mas pegue um papel, pegue uma caneta que está aí pertinho, para que você anote ideias, aprendizados que você terá nessa aula, porque o ato de escrever é um ato consciente e é muito bacana. Então, pegue sua caneta, pegue seu papel, que nós vamos seguir em frente. E o entendimento ele só é adquirido quando você coloca em prática aquilo que aprende. Então, hoje você vai estar adquirindo conhecimento, vai estar aprendendo. Depois você vai colocar em prática. E no momento que você está colocando esse aprendizado que você vai ter hoje, é onde você vai começar a entender de fato as coisas. É onde as coisas vão ficar claras em sua mente, tá bom? Tomar uma aguinha aqui. Vamos seguir em frente agora. Vamos falar agora sobre o medo e as suas consequências. Isso aqui é muito legal. Deixa eu voltar aqui para a sua tela. Então, o medo.
e as suas consequências. O medo ele é uma coisa natural do ser humano. Daqui a pouco vamos falar sobre ele, já na sequência. Mas quais são as consequências de viver com base no medo? Se você passar a vida toda deixando o medo te dominar, imagine quantas coisas você vai deixar de viver. Você vai deixar de ter em sua vida, de aproveitar experiências incríveis. Talvez você vai deixar de ter um relacionamento bacana por ter medo de expressar as suas paixões, aquilo que sente. Talvez você não vai conseguir ter o cargo, o emprego que gostaria, pois sente medo de não ser capaz, medo de ser julgado. Talvez você não vai conhecer o mundo, porque sente medo de simplesmente sair da sua zona de conforto, tem medo do que pode acontecer. Então entenda, viver com base no medo é se arrepender no futuro. Se você perguntar para uma pessoa que já é um pouco mais velha, por exemplo, eu tenho meus avós com 70 e poucos anos, quando eu converso com eles, eles falam muito mais de coisas que eles não fizeram e que eles se arrependem do que coisas que eles fizeram. E tudo isso porque eles tinham receio, eles tinham esse medo. Mas você vai aprender hoje como superar esse bloqueio, essa barreira que está te impedindo de chegar a novos resultados, de conquistar coisas extraordinárias em sua vida, tá bom? E o que é o medo, então? Agora sim, vamos falar do medo. O que é o medo, então? O medo exatamente, é horrível, né? Se sentir paralisado pelo medo. É complicado. Mas tem uma maneira de lidar com o medo. Uma maneira saudável, uma maneira positiva, que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Tá bom? E eu quero falar agora um pouquinho o que é o medo. O medo é o seu subconsciente te mantendo preso na sua zona de conforto. Eu quero que você entenda isso aqui agora. E eu até vou voltar aqui para a sua tela para te explicar isso, tá bom? O medo, ele não existe. Ele não existe no mundo real, no mundo físico. Tem até uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus mentorados, que é, você já viu medo em algum lugar? Você já viu medo na padaria, lá na fila, querendo comprar pão? Eu pelo menos nunca vi. O medo, ele não existe. O medo ele está em seu subconsciente. E o que é o seu subconsciente? É a sua mente que trabalha 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te manter vivo. O seu subconsciente ele funciona para te manter vivo, para que você sobreviva. É ele que faz todas as suas funções do seu corpo sem que você pense. É ele que mantém o seu corpo vivo. E ele usa o medo para que você sobreviva. O medo ele é muito importante na nossa vida, mas em determinadas situações. Como, por exemplo, nossos ancestrais, eles precisavam caçar e buscar esse alimento. Então, às vezes, o medo para eles era interessante. Pensa se você não tivesse o medo, quantas loucuras talvez você já teria feito. Quando você sai com o seu carro, pegar uma rodovia, tem pessoas que têm medo, então elas têm cautela e andam devagar. Talvez você não saia à noite em lugares perigosos porque você tem medo. Esse medo é algo bom, é algo importante de você ter, porque é ele que te mantém vivo. Mas o medo que eu quero falar aqui para você não é esse medo. É o medo de tomar decisões, de fazer coisas diferentes das quais você está acostumado e que vão trazer o resultado que você gostaria de ter. Eu sei que você quer ter algumas coisas em sua vida. E talvez quando você pense em ter essas coisas, esse medo já surge em você. Seu coração já começa a ficar acelerado, as suas mãos começam a ficar assuadas, não é? Começa a dar aquele friozinho na barriga. É normal, é normal. E você vai aprender a lidar com isso, tá? Então,
Para que fique claro aqui, o medo nada mais é do que uma programação mental. É algo que está em sua mente e que serve para te manter vivo, para que você sobreviva. É somente isso. Isso é o medo. E onde ele existe? Vou voltar aqui na nossa tela. Onde o medo existe, então? Agora eu acho que você já deve saber onde o medo existe, né? Acabei de te falar o que é o medo. E ele existe em sua mente. A sua mente, tudo que você acredita, foi ensinado para você. Você aprendeu quem você é, o que você é capaz ou não de fazer, o que você pode ou não ter. Foram pessoas que te ensinaram essas coisas. Durante a sua infância, foi sendo falado para você. Através das suas próprias experiências, você teve esses aprendizados de ser capaz ou não, de merecer ou não, de quem você era ou não. E isso foi se tornando verdades em sua mente. E essas verdades foram se tornando a sua mentalidade, a sua visão de mundo. É através dessas informações que você hoje vive a sua vida. Tudo que você enxerga na sua realidade, você interpreta através daquilo que você sabe, das informações que estão na sua mente. Por isso que uma mesma experiência vivida por duas pessoas diferentes trazem interpretações diferentes. Um exemplo aqui, imagine um lenhador, um botânico e um farmacêutico andando numa floresta. Cada um vai olhar para aquele ambiente e vai perceber detalhes diferentes, com base naquilo que eles sabem fazer, com base naquilo que eles aprenderam. O lenhador possivelmente vai olhar ali para as árvores, para as coisas nesse sentido. O botânico já vai mais perceber a fauna, né, a flora, a vida ali em si, a biologia da mata. E o farmacêutico talvez vai ter um olhar completamente diferente daquilo que está ali. Mas tudo é interpretado com base naquilo que eles aprenderam em sua mente. E você hoje tem uma crença, acredita que é capaz de determinadas coisas. E quando você pensa em fazer uma coisa diferente daquilo que você se acha capaz, daquilo que você acredita que é capaz, o que acontece? Você compara. Você compara a ideia daquilo que você acredita ser capaz com a ideia daquilo que você quer fazer. E quando você compara essas duas ideias, você não se sente confiante, e aí surge o medo. O medo ele surge na sua mente analítica. O que é a sua mente analítica? É uma mente que compara. Ela analisa e compara. O que ela compara? As informações que estão chegando de fora com as informações que já estão aqui dentro. Então eu quero te dar um exemplo aqui, bem legal, para que você entenda. Quando eu iniciei a minha jornada para me tornar um mentor de transformação de vida, eu não era de fato um mentor de transformação de vida. E quando eu estava estudando, me preparando, e eu pensava em estar nesse momento agora aqui, as minhas pernas tremiam. E eu sentia muito medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar, de como as pessoas iriam me ver. Então eu comparava a ideia de ser um mentor com as capacidades e as habilidades que eu tinha. Porém, eu aprendi que eu poderia me capacitar, eu poderia aprender, eu poderia praticar. Ninguém nasceu perfeito e sabendo fazer tudo, não é? Então é isso que você deve fazer em sua vida, se preparar para conquistar aquilo que quer. E quando você compara a ideia de ter algo novo com aquilo que você acredita que é capaz e que merece, o medo vai surgir ali. Porque o seu subconsciente quer te proteger. Ele não quer que você sofra humilhação, julgamento e esse tipo de coisa. Então ele não quer que você saia da sua zona de conforto. Porque aqui está confortável. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer ou não. Então aqui ninguém vai me julgar. Aqui ninguém vai falar nada de mim. Porém, é da sua vida que você está falando. Se você quer ter uma vida incrível, você não pode mais se importar com o que as pessoas vão falar,
do que as pessoas vão pensar de você. Tá bom? Vamos continuar aqui que tá bem bacana. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Que bom que estão gostando aqui da nossa live. Legal. Vamos dar sequência aqui no nosso assunto, tá bom? Falamos agora então onde ele existe. Agora vamos falar então, falamos antes aqui, né? Onde ele existe. Agora vamos falar o porquê ele surge. Ah, está aqui, legal. Por que o medo surge? Eu acho que agora vocês já sabem me responder, hein? Eu dei uma dica bem legal no assunto anterior. Vocês percebem que esses assuntos são conectados? Então eles vão se relacionando. O medo ele surge justamente porque o seu subconsciente ele tem a função de te proteger. Então é por isso que o medo surge. É mais ou menos quando você está voltando para casa de noite, né? Está voltando ali de a pé de algum lugar. E talvez você, não sei, percebe uma pessoa que está ali te perseguindo, alguma coisa assim. E às vezes nem é, né? É só coisa da nossa cabeça. Mas o subconsciente, ele joga essas ideias porque ele quer que você fique em estado de alerta. Ó, talvez pode acontecer alguma coisa aqui. Fica ligado. Presta atenção. Começa a andar mais rápido. Teu coração já começa a bater mais forte. Para que você esteja num estado de luta ou fuga. A nossa mente primitiva, ela trabalha dessas duas formas. Luta ou fuga. E o medo ele surge justamente para isso, né? Para que ele te proteja. Porém, hoje em dia, os nossos maiores medos são em relação aos relacionamentos que a gente tem com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho. Às vezes a gente tem receio do que eles vão pensar. Será que vai me julgar? Será que não vai me julgar? Assim como eu tinha receio do que as pessoas iriam pensar e falar dos meus vídeos. Os meus amigos que eu tinha antes, quando eu não tinha consciência, não tinha uma mente, não tinha feito a minha expansão de consciência, quando eu comecei, eu pensei, poxa, certeza que os caras vão ficar dando risada lá. O cara agora virou youtuber, tá querendo ajudar as pessoas na internet. Mas eu entendi que isso nada mais era do que a opinião deles. E eu determinei, eu vou seguir em frente com o meu propósito. Eu encontrei um propósito para a minha vida e eu quero de fato ajudar as pessoas. Esse é o meu propósito. Eu quero sentir que eu contribuo com a sua vida. E para isso eu estou realizando esse trabalho incrível aqui. E eu estou muito feliz em ver que vocês estão gostando aí da nossa live. Muito bom. Então, é por isso que o medo ele surge, para que ele te proteja. Apenas isso, tá bom? E qual a sua função? Qual a função do medo? Aqui, agora passou. Isso. E qual a sua função? É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Nada mais, nada menos do que manter você na sua zona de conforto, manter você seguro, manter você protegido. Essa é a função do medo. E é através do medo que o seu subconsciente tenta te proteger. E como ele faz isso? Ele te joga pequenos pensamentos, pequenas ideias na sua mente. Ele começa a projetar possibilidades do que pode ou não acontecer. Porém, o subconsciente ele não sabe de fato o que vai acontecer amanhã. Ele apenas levanta hipóteses. E aí ele começa a jogar isso para o seu consciente, para você pensar sobre isso. E aí você fica envolvido nesses pensamentos. A nossa mente, ela não para de pensar. Nós não temos essa capacidade de desconectar a nossa mente. Às vezes até seria interessante, né? Ter um botãozinho de desligar a nossa cabeça, para de pensar um pouco, me deixa em paz. Mas não dá. Nós temos cerca de 70 a 90 mil pensamentos por dia. Pensa a atividade mental que nós temos. Agora eu te pergunto, quantos desses pensamentos você está usando para construir aquilo que quer? Quantos desses pensamentos você está pensando em relação àquilo que quer? Vou voltar aqui para a nossa tela. Quantos desses pensamentos você pensa a respeito daquilo que quer?
nós temos o hábito de pensar muito mais em relação àquilo que nós não queremos do que aquilo que queremos. Isso é uma coisa que é ensinada para nós e ninguém nos explica. Nós devemos pensar muito mais sobre aquilo que nós queremos, ao invés de ficar pensando no que não queremos, no que pode ou não acontecer. Nós não temos controle do que está na nossa realidade externa, das situações que acontecem no mundo. Nós não temos esse controle. O único controle que nós temos é como nós reagimos àquilo que nos acontece. Então, digamos que você está lá no seu carro dirigindo e sem querer o cara fura lá sua preferencial, quase bate em você. E nesse momento você vai ter uma reação. Talvez você fique assustado ou não, talvez você já saia xingando essa pessoa. Mas você tem o controle apenas daquilo que você pode fazer depois do acontecimento. Você não vai ter controle da pessoa que está dirigindo outro veículo. Mas de como você responde àquela situação, isso você tem controle. Então você precisa usar a sua capacidade, esse controle que você tem, para decidir aquilo que quer, como que você vai reagir às coisas que te acontecem e principalmente que você vai enfrentar os seus medos. E para isso, eu vou te ensinar agora a maneira correta de você enfrentar os seus medos, de você lidar com os seus medos. Tá bom? Vamos seguir aqui em frente então. A maneira correta de lidar com os seus medos. É sobre isso que nós vamos falar agora. Existem duas maneiras de você lidar com o medo. Uma é positiva e a outra é negativa. Eu vou explicar para você, primeiro, a negativa, para que você entenda que você não deve usar essa maneira. E é a maneira como a maioria das pessoas lida com os medos. E isso acontece porque essas informações, elas não são ensinadas por aí. Eles não nos ensinam na escola o que é a nossa mente, como lidar com os medos. Na faculdade, ninguém te ensina essas informações. Os nossos pais, dificilmente também, como eles não têm acesso a esse conhecimento, eles também não nos ensinam. Eles ensinam aquilo que eles sabem, que eles aprenderam, na verdade. Então você precisa entender que o seu subconsciente, ele é emocional. E existem duas emoções em seu subconsciente: o amor ou o medo. E são duas maneiras para você lidar com esses medos. Ou você vai lidar por esse lado do bom, do amor, ou você vai lidar por esse lado do negativo, do medo, do inconsciente. E eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para que você entenda isso aí. Eu já troquei aqui de tela, vou ficar aqui na tela aqui em cima, que daí eu apareço para vocês também. A primeira maneira de você lidar com os seus medos é da maneira negativa. E é a maneira que você deve evitar. A maneira que você deve excluir da sua vida a partir de hoje. Você vai aprender agora como lidar com o medo. Então, use essas informações no momento que você ter que fazer coisas novas, ter que tomar uma nova decisão e seguir em frente com aquela decisão. Quer um exemplo? Digamos que você decidiu que você está cansado do emprego que você tem hoje. Você está se sentindo frustrado, você não aguenta mais, desanimado. E você decidiu que vai pedir demissão. Mas no momento que você chega lá, você sente medo, você sente dúvida e você acaba desistindo. Você está usando o lado negativo, o lado da ignorância. E o que é ignorância? Nada mais é do que falta de conhecimento. É uma pessoa que não sabe como lidar com os seus medos. E a partir de hoje você não vai mais ser um ignorante nesse sentido de ter conhecimento sobre como lidar com os medos.
quando você lida com o medo através da falta de conhecimento ou da ignorância, começam a surgir dúvidas em sua mente. Então, quando você decidiu que você ia, talvez, pedir o divórcio porque você está cansado de uma relação abusiva, você chegou ao seu limite, você não aguenta mais, e você vai prezar pela sua saúde mental, a sua saúde física e emocional, mas aí você começa a ter dúvida, começa a pensar, mas será mesmo que essa é a decisão certa? Será que eu vou encontrar uma pessoa legal? Será que eu tomei a decisão errada e eu passei anos e anos da minha vida? Desperdicei todo esse tempo? E quando eu fico nesse estado de dúvida, que é o subconsciente jogando hipóteses em sua mente para que você fique na sua zona de conforto, é aí que o medo começa a surgir. No momento de agir, no momento de fazer aquilo que você decidiu ser o melhor para a sua vida. Você ficou com dúvida e esse medo surgiu. E se você deixa o medo te dominar e não faz aquilo que se determinou a fazer, você volta para aquele estado que você estava antes. E aí você decide novamente. E você começa a ter dúvida. E novamente o medo surge e te paralisa. E você volta para a sua zona de conforto. E mais uma vez você decide. E você está indo fazer aquilo que decidiu. Mas começa a pensar e ter dúvida. E o medo surge em sua mente. E você não age. Não faz aquilo que determinou. Isso vai começar a gerar na sua mente uma ansiedade. Uma ansiedade. O que é a ansiedade? É quando você está numa situação ruim, que você não gosta, que você está insatisfeito. E você quer mudar aquilo de fato, mas você tem dúvida, você tem medo, você não sabe o que fazer. E você começa a se sentir uma pessoa ansiosa, porque você está insatisfeito, está desanimado. Você começa a perder o seu sono. Você começa a perder até mesmo a sua saúde. E se você vive nesse estado de ansiedade por um determinado tempo, pense viver 1 ano, 2 anos, 3 anos nesse estado, você vai começar a gerar um mal-estar, não somente em sua vida, mas também no seu corpo. E aí podem surgir até doenças físicas. Você pode ter, alguma doença física por conta dessa ansiedade, desse medo, desse anseio de querer uma coisa diferente daquilo que você tem e de não conseguir sair desse momento. E se você continuar a viver nesse estado, isso pode chegar ao estado de depressão. Você pode ficar depressivo. Não estou falando que é isso somente que gera depressão, tá bom? Temos muito mais aspectos aí, é algo muito mais amplo. Mas, se você viver nesse estado de medo, de dúvida, de ansiedade por muito tempo, de não se sentir bem com a sua própria vida, isso pode gerar um estado de depressão em sua mente, em sua vida. Mas agora, você vai aprender como lidar com o medo da maneira certa, da maneira correta, para que você supere os seus medos, se liberte daquilo que está pesando em sua vida e encontre novos ares, encontre aquilo que você quer em sua vida. E a maneira correta de lidar com os seus medos é através do conhecimento. Você está agora adquirindo conhecimento. Lembra que eu falei lá no início da live? O entendimento, ele é adquirido através do estudo e da prática. Então você agora está aprendendo como superar o medo. Depois, quando você precisar usar esse conhecimento, você vai colocá-lo em prática. Você vai se lembrar daquilo que aprendeu e no momento de fazer as coisas que você precisa fazer, você vai colocar em prática esse conhecimento. Eu sei que vai. E se você lida com o lado do conhecimento, você vai gerar o entendimento em sua mente. Você entende o porquê o medo surge, o que é o medo, como ele age, onde ele surge. Você sabe
o seu verdadeiro potencial. Você sabe quem é de verdade. Você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe que você é um ser grandioso. Você é a mais alta criação de Deus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ter uma vida incrível. Mas talvez experiências, informações que foram colocadas em sua mente acabaram te limitando. Mas você vai superar esses bloqueios, você vai destravar a sua mente para começar essa mudança em sua vida, ou pelo menos superar esse obstáculo do medo que está te limitando. E quando você gera esse entendimento, você começa a despertar uma fé. Mas não é uma fé religiosa, é uma fé em si mesmo, uma fé em suas próprias capacidades. A fé na crença de que você pode fazer aquilo que gostaria. A crença de que você é capaz, que você consegue fazer aquilo que determina fazer, desde que você use o conhecimento que está adquirindo. E quando você tem essa fé em si mesmo, você se sente capaz, você começa a ter um desejo. E um desejo pelo quê? Um desejo por aquilo que você quer. Começa a despertar no seu corpo um desejo de agir, uma vontade de fazer as coisas que você quer fazer para conquistar os resultados que você quer ter. Assim como eu, quando estava estudando e me preparando, que eu estudava, eu entendia essas informações e eu colocava em prática no momento de fazer o que eu precisava fazer, isso começou a gerar uma fé em mim mesmo, uma fé de capacidade, de que eu era capaz. E isso começou a gerar um desejo. Cada dia eu iria alimentando esse desejo e ele vai se tornando maior e maior. E esse desejo, esse sentimento, essa vontade de agir, de se sentir capaz, vai gerar um bem-estar em você. Você vai acordar todos os dias entusiasmado, empolgado para conquistar aquilo que gostaria, para viver a sua vida. E mesmo quando situações difíceis acontecem, porque elas acontecem, você está com uma mente que não se deixa abater. Você entende. Tudo bem, é uma situação, é uma fase, é uma circunstância que eu estou vivendo hoje. Mas eu vou continuar em frente, porque eu não posso desistir. Não tem como eu desistir. Não há outra opção. Né? Você tem que seguir em frente, você não quer mais viver com os mesmos resultados. E esse bem-estar, essa fé e esse desejo vai gerar uma aceleração em sua vida. E o que seria essa aceleração? É você conseguir fazer aquilo que gostaria cada vez mais rápido. Você vai decolar, a sua vida vai avançar para o próximo nível. E quanto mais você se capacita, quanto mais você supera os seus obstáculos, menos o medo vai ter poder sobre a sua mente e mais você consegue realizar novas ações e, lógico, chegar aos resultados que você gostaria de ter. Essa é a maneira correta para você lidar com os seus medos. Você precisa lidar com os seus medos através do conhecimento, da sua consciência. Eu quero explicar uma coisa aqui para você agora. Quero que você preste atenção aqui. Essa aqui hoje é a sua consciência. É aqui onde estão os seus medos. É aqui está o que você acredita que você é capaz, quem você acredita que você é, o que você acha que você merece ou não ter. Só que essa consciência aqui, ela está gerando os resultados que você tem hoje. A partir de hoje, você precisa expandir, trazer uma consciência superior. E essa consciência superior que você está conseguindo agora, que é através do conhecimento, do entendimento, vai perceber essa consciência aqui agindo. Então, quando você for fazer um novo resultado, uma nova ação, tomar uma decisão e for agir, e no momento de agir essa consciência despertar o medo, essa sua consciência superior vai analisar o que está acontecendo aqui. Opa, o medo está surgindo.
Eu sei que o medo está tentando me proteger. Mas eu quero fazer essa nova ação, eu quero ter esse novo resultado. Então a sua mente consciente agora, a sua mente superior, vai falar para o seu subconsciente que está tudo bem. Que você sabe que ele quer te proteger. E que ele não precisa ficar causando medo em você. Está tudo bem. Você está querendo ter essa nova vida. Você está querendo sair da sua zona de conforto. Para que você supere os seus medos, eu preparei algumas estratégias para você superar os seus medos. Eu sei que todos que estão aqui baixaram o nosso e-book Supere os Seus Medos. E lá dentro do e-book tem uma parte onde eu expliquei 5 estratégias para você superar os seus medos. Então, você pode ir lá no seu e-book ler, se aprofundar, que lá está bem explicadinho, está bem esmiuçado. Mas o ponto-chave aqui é: você precisa saber quais são os seus medos. Você precisa ter clareza de quais são os seus medos, para que você depois crie estratégias com base no que está ensinado lá no nosso e-book para você superar os seus medos. Se você não tiver a consciência de quais são os seus medos, como você vai lidar com eles? Eu garanto para você que a maioria dos seus medos não é em relação ao que você vai fazer, mas sim em relação ao que os outros vão pensar de você, do que os outros vão falar de você. Assim como quando eu estava começando aqui a minha jornada de mentor, eu tinha muitas vezes receio de gravar vídeos. Mas não era medo da câmera, não era medo de estar aqui como estou hoje. Era medo do que as pessoas iam falar de mim, do que as pessoas iam pensar. Se iam ficar tirando uma onda, né? Tirando sarro da minha cara. Esse era o verdadeiro medo, era esse o meu obstáculo. Só que através da minha consciência superior, eu decidi, que eu falei que eu não me importaria. Inclusive, eu gostaria que talvez algum daqueles amigos aprendesse alguma coisa nova comigo, para que eles também saíssem daquela situação de vida. Lógico, se eles quisessem, né? Se eles quisessem. Não dá para obrigar uma pessoa a mudar, tá bom? Então, é dessa maneira que você vai superar os seus medos, através do entendimento, através da clareza de quais são os seus medos, e você pode usar as 5 estratégias que eu compartilhei com você dentro do nosso e-book, para que você então supere os seus medos. Beleza? E eu quero fazer um convite aqui para vocês agora, um convite muito especial para vocês, que é uma forma, uma maneira de você construir uma nova realidade, um caminho para você conseguir uma nova vida. E o que é esse caminho, esse convite especial que eu quero fazer para você? Eu quero te apresentar aqui agora, eu quero te mostrar para que você conheça um pouquinho o treinamento DNV. O que é o treinamento DNV? É o despertar para uma nova vida. Assim como, deixa eu voltar para a câmera principal aqui. Assim como você teve um despertar de consciência aqui e agora para superar os seus medos, você também pode despertar a sua mente para aprender como criar uma nova vida. Como ter os resultados que você gostaria de ter. Eu até te expliquei aqui um pouquinho que você precisa saber aquilo que quer, vai precisar enfrentar os seus medos. Os 3 passos para você ter o sucesso que você gostaria de ter. Seja qual for a sua definição de sucesso. Nesse treinamento DNV, eu preparei o passo a passo
desde a sua expansão de consciência até você descobrir os seus verdadeiros valores pessoais. Quando você vai aprender a descobrir o seu propósito de vida, entender quais são os seus objetivos, saber o que você tem que fazer para construir essa nova vida. Lá dentro você vai ter também um módulo sobre como superar o medo, as estratégias em vídeo explicadas, tudo bem certinho para você. Nós temos um módulo de identificação de bloqueios internos, temos uma técnica exclusiva para você identificar bloqueios em sua mente e como você vai mudar esses bloqueios. Eu fiz um módulo te ensinando 8 conceitos de programação neurolinguística para você usar e ter muito mais resultados no seu dia a dia. Eu vou pedir agora aqui pro Pedro aqui do suporte para que ele coloque o link aqui no chat para vocês e eu quero mostrar aqui para vocês a nossa página, tá bom? Eu vou sair aqui agora da nossa tela e aí eu vou mostrar aqui para vocês a nossa página. Então aqui é a página do nosso treinamento DNV, que nós vamos ensinar você a superar os seus medos, encontrar o seu verdadeiro propósito de vida e construir uma vida extraordinária. Assim como eu falei para você antes, você vai aprender o passo a passo para você construir novos resultados. Se você clicar aqui no botão do vídeo, você vai ver aqui que eu fiz uma apresentação completa do treinamento para você. Você pode aqui então assistir a essa apresentação que vai falar sobre o nosso treinamento. Aqui eu só quero te convidar a conhecer. Bom, e o que é o método DNV? É o segredo para conquistar. Mas conquistar o quê? Aquilo que você mais gostaria de conquistar. É um programa para aqueles que desejam viver uma vida plena e mudar os seus resultados. É exatamente isso que eu te ensino dentro do treinamento. Eu ensino para você dentro do treinamento as informações que eu aprendi, aquilo que eu apliquei em minha vida e que está me ajudando a conquistar uma vida extraordinária, que me tirou de uma vida onde eu não gostava de viver e me trouxe diante de pessoas como um mentor, como um líder, alguém que está à frente querendo ensinar, querendo mostrar para as pessoas que elas podem mudar as suas vidas. Basta elas decidirem. E lógico, vão ter que enfrentar os seus medos, porque o medo ele sempre surge e você sabe. Então aqui a gente tem, propósito aqui do treinamento, como ele vai te ajudar em sua vida, ele vai te ajudar a superar os seus medos e suas crenças limitantes que estão te impedindo de progredir, desenvolver uma mentalidade próspera e preparada para enfrentar desafios, vai te ajudar a descobrir o seu propósito de vida e viver com significado, paixão e direção, que é o que eu faço hoje, dominar o passo a passo para alcançar os resultados extraordinários que você deseja ter, abandonar a ilusão de uma vida ruim, medíocre e descobrir o potencial ilimitado que existe dentro de você. Você é um ser poderosíssimo. Você precisa apenas despertar para essa verdade. Expandir a sua visão de mundo, a sua autoconfiança e a sua capacidade de manifestar os seus sonhos. Aqui você tem algumas razões para começar. O treinamento ele vai te ajudar a sair dessa zona de conforto, aumentar a sua autoconfiança, desenvolver os seus pontos fortes, aumentar a sua autoconsciência sobre a sua vida atual, sobre como você está hoje, melhorar a sua autoimagem, atingir metas mais rápido, não deixar o medo bloquear e destruir a sua vida, compreender o porquê você tem os resultados que você tem hoje. Primeiro passo, tomada de consciência. Ter estratégias para você crescer e prosperar em todas as áreas de sua vida. E o mais importante, você se sentir livre e feliz. Que eu sei que é isso que você quer.
E dentro do treinamento, você vai ter acesso a essas 3 coisas aqui. Primeiro, o método DNV, que é o conhecimento necessário para você expandir a sua mente. Você vai aprender o passo a passo de como você vai construir uma nova vida. E esse passo a passo aqui, ele é em aulas gravadas, tá bom? São aulas gravadas que você vai ter lá. E ele já está prontinho, ele está todo gravado para você. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, só um pouquinho. Que eu vi que eu não estou aqui na tela, né? Eu gostaria de estar aqui na tela com vocês. Deixa eu só conectar aqui a minha câmera, tá bom? Isso aí, legal. Vou ficar aqui em cima, pequenininho. Aí, muito bem. Show de bola. Então, o conteúdo do treinamento ele já está gravado, que vai ser o seu material, o seu guia. Você vai ter aulas gravadas, você vai ter um PDF que vai complementar essas aulas, que vai te ajudar nesse processo. E além do conteúdo passo a passo que você vai ter lá, você vai ter acesso a 2 bônus muito legais. 2 bônus que são, olha, incríveis, tá? E que eu quis dar de bônus, por quê? Porque eu queria te empoderar. Eu queria expandir mais a sua mente. Eu quero que você de fato mude a sua vida, senão eu não vou estar realizando o meu propósito. Eu quero que você volte e traga o seu depoimento, traga os seus comentários e venha falar o quanto a sua vida está incrível depois de passar por esse processo. E o primeiro desses bônus é o mapa da sua personalidade. Você vai ter acesso, depois de realizar o treinamento, de ter a sua nova visão de vida, ter as coisas bem organizadas em sua mente. Você vai ter acesso ao teste para nós termos o seu mapa da sua personalidade. E o que é a sua personalidade? É o personagem que você tem hoje, que você atua. É a forma como você pensa, como você sente, como você age. E a sua personalidade é a sua programação mental. É aquilo que você aprendeu que você era. E nós vamos, através desse teste, mostrar para você, ali diante dos seus olhos. Eu vou abrir o seu mapa e eu vou mostrar como é a sua personalidade, como ela impacta a sua vida e o porquê você tem os resultados que tem com base na sua personalidade. E o foco desse teste aqui é apenas isso, mostrar que você tem uma personalidade, mas que você não é a personalidade, que você é um ser grandioso, você é a essência que está dentro de ti, que te dá a vida, tá bom? E a análise do seu mapa e de todo o seu processo, do seu desenvolvimento dentro do treinamento, será feito através da nossa mentoria personalizada. Então eu vou, depois que você encerrar o seu treinamento, você fizer o seu teste, eu vou receber o seu mapa e eu vou agendar com você uma mentoria personalizada, aonde eu vou fazer exatamente isso que eu falei para você agora. Eu vou mostrar para você, eu vou analisar a sua personalidade, eu vou mostrar para você o porquê você faz o que faz hoje e o porquê não faz o que está dizendo que vai fazer. Ou porque você não muda quando diz que vai mudar. E ali eu vou te dar orientações específicas com base no seu desejo, com base na sua vida e com base principalmente na sua personalidade. Tá bom? E aqui o passo a passo da sua jornada, iniciando os módulos, né? Módulo 1 nós vamos despertar a sua mente para a transformação. No módulo 2 nós vamos alinhar aquilo que você quer com os seus valores pessoais. Você vai entender quais são os seus valores. Isso aqui é muito legal. E quando você conhece os seus valores, você sabe o porquê você tomou as decisões que tomou durante toda a sua vida. Aqui você entende porque você talvez tenha atrito com as pessoas com que você convive. É porque você tem valores diferentes. E quando você entende os valores da outra pessoa, você passa a entender o porquê ela pensa daquela maneira, o porquê ela decide as coisas daquela maneira. Isso aqui é muito legal de fazer também com seu marido, com a sua esposa,
se você vive em conjunto com o seu namorado, com a sua namorada, que deixa o ambiente muito mais leve, porque você entende os valores, cada um entende o seu valor e o valor do outro, fica muito mais fácil conviver, hein? Você vai descobrir o seu verdadeiro propósito de vida. Eu vou te ensinar o que é propósito de vida. De fato, o que é o propósito? Lá dentro do treinamento você vai saber e você vai ter um exercício para descobrir o seu verdadeiro propósito. A partir do momento que você sabe o seu propósito, você vai definir os seus objetivos, o que você quer. E são esses objetivos que trazem o sentimento de realização do seu propósito. Módulo 5, você vai aprender metas para ação, metas de ação para mudança. Será através das suas ações que você vai gerar a mudança em sua vida. Tá bom? E lá você vai aprender. O módulo 6 vai ser supere o medo e avance, porque agora você sabe que no momento de fazer coisas diferentes das quais você está acostumado, o seu subconsciente vai tentar te proteger através do medo. E lá nesse módulo você vai ter bem certinho o passo a passo, as estratégias em vídeo para você usar e superar os seus medos e avançar em sua jornada. O módulo 7 é o protocolo crença positiva. O módulo 7, na minha opinião, é o módulo que eu mais gosto. Por que isso? Você vai aprender uma técnica para identificar bloqueios internos. Verdades que estão limitando a sua vida, o seu ser. Porém, não é qualquer verdade, não é qualquer crença, não é qualquer bloqueio. São os bloqueios que estão diretamente relacionados com os objetivos que você deseja. Então eu quero te dar um exemplo aqui. Eu sempre faço essa técnica, eu sempre utilizo ela. Então quando eu estava iniciando aqui a minha jornada de mentor, eu fiz essa técnica para identificar quais bloqueios tentariam me impedir de se tornar um mentor de fato. E eu identifiquei que eu tinha um bloqueio de merecimento. Eu acreditava, por algum motivo, que eu não merecia ter essa vida que eu estou construindo agora para mim. Olha só que loucura, eu não acreditava que eu merecia ter uma vida incrível, a vida que eu gostaria de ter. E através dessa técnica eu identifiquei esse bloqueio. E lá você vai ter uma forma de mudar cada um dos bloqueios que você identificar. E o mais legal é que essa técnica ela se ajusta com base nos seus objetivos. Então quando eu mudo de objetivo, eu penso em ter um relacionamento, ter um casamento, eu mudei de objetivo. Pode ser que nesse novo objetivo eu não tenha mais bloqueios de merecimento. Talvez eu tenha de identidade. Então percebe que muda. Conforme o meu objetivo, eu encontro bloqueios diferentes e você vai aprender a mudar cada um desses bloqueios. Você vai aprender a eliminá-los e aí você vai ter uma mente poderosa, uma mente que não tem mais bloqueios internos. E você pode usar isso para o resto da sua vida. O módulo 8 eu quis compartilhar com você 8 estratégias de PNL, Programação Neurolinguística, que vão potencializar o seu cérebro. São coisas que você vai aprender e que vão te ajudar no seu dia a dia. Você vai se sentir muito mais capacitado depois de passar por esse módulo. Até aqui você teve todas as informações que você precisava. Mas no módulo 9 você vai ter um plano de ação para colocar tudo isso que você aprendeu e que você está organizando, agora organizadinho, um plano para você executar. Você vai aprender as etapas para materializar a sua nova vida. A sua nova vida, ela não vai surgir do nada, vai brotar na sua frente. Não, é você quem vai ter que construir através dos seus pensamentos, das suas decisões e das suas ações, de forma consciente, pensando naquilo que você quer. E eu sei que o valor desse treinamento, se eu entregasse só esse conteúdo gravado, já valeria muito mais. Porém, eu quis entregar mais. Por isso que eu coloquei o teste da personalidade e a mentoria exclusiva, individual.
aonde eu vou passar um tempo com você, colocando, né, te ajudando a organizar bem certinho o seu processo e fazendo a análise da sua personalidade para que a sua mente expanda cada vez mais e você aprenda quem você é de verdade e você viva todos os dias para o resto de sua vida com base nessa nova consciência. E é muito legal que os meus alunos que passaram por essa mentoria, depois eles voltam a me trazer o feedback e eles falam que é extraordinário, tá? Então aqui a gente fala um pouquinho mais dos bônus. Você vai ter acesso de qualquer lugar, de qualquer aparelho, né? Desde que tenha conexão à internet. E até mesmo você pode baixar as aulas para assistir quando não tem internet. Às vezes você vai viajar, vai para algum lugar, então você pode assistir também. Nós damos para você 7 dias de garantia. Se dentro desses 7 dias, por algum motivo, você achar que aquilo ali não é para você, que aquilo não faz sentido, nós devolvemos todo o seu dinheiro. E nós não vamos te ligar, não vamos mandar mensagem perguntando por que você desistiu. Nós apenas fazemos o seu reembolso. Mas eu garanto para você que se você começar a assistir ali, você não vai querer devolver, tá bom? O valor agora, com os bônus, o conteúdo do treinamento gravado, ele é R$ 397. Eu sei que esse valor aqui ele não chega nem perto, o preço, né, desse treinamento ele não chega nem perto do valor das informações que eu estou compartilhando com você. Só o mapa e a mentoria já chegaria num valor de R$ 750. Mas eu quis dar de bônus para você. Então, eu quis fazer um valor que você consiga, né, que não seja um obstáculo para você, que não pese no seu orçamento financeiro. E você pode dividir esse valor em 12 vezes de R$ 33,08. Um pouquinho mais de R$ 1 por dia para você ter um passo a passo para mudar completamente a sua mente primeiro e depois a sua vida. E eu ainda vou pagar os juros para você. Quando você for parcelar em seu cartão, esse valor não vai ser aumentado. Você sabe que quando você parcela alguma coisa, geralmente os juros elevam esse valor, né? Às vezes passa até R$ 100 a mais do valor. Mas eu vou cobrir esses juros para você, para que você apenas pague o valor que eu estou aqui mostrando para você de R$ 397, que é um valor simbólico, tá? É um valor simbólico. E aqui tem alguns depoimentos, tá? De alguns alunos já meu aqui, você pode ler também, que é bem legal. Um pouquinho de quem sou eu. E caso você tenha dúvidas, você pode entrar aqui conosco no WhatsApp do nosso suporte e falar um pouquinho mais com a gente, tá bom? Tirar as suas dúvidas, ver se isso realmente é para você. Eu quero te falar mais uma coisa aqui antes de nós encerrarmos a nossa live. Eu sei que foi muito bacana, vocês gostaram e eu estou me sentindo muito bem aqui em ter compartilhado essas informações com você. Que o treinamento DNV com os bônus, ele é por tempo limitado, tá bom? Mas por que eu estou dizendo isso? Não é que eu quero colocar pressa em você. É que nós temos vagas limitadas por conta da nossa mentoria. Como a mentoria é algo particular, onde eu vou tirar um tempo para estar junto com você, eu tenho limite, né? Uma quantidade de horas que eu consigo atender as pessoas. Então, por isso, os bônus com esse treinamento é por tempo limitado, porque a partir do momento que encerrar as vagas, nós vamos fechar o carrinho, tá bom? Então você pode adquirir agora mesmo o treinamento DNV, os bônus do teste da sua personalidade, o seu mapa e a mentoria exclusiva pelo valor que eu falei para você antes. Mas aproveite logo, tá bom? Que assim que encerrar as nossas vagas, nós vamos fechar esse carrinho para que eu possa atender essas pessoas que compraram o nosso treinamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, espero que vocês tenham curtido aí o assunto, espero que vocês tenham entendido a maneira correta de lidar com o medo, de superar os seus medos.
Aproveite que vocês têm o e-book e leiam também o nosso material, porque lá está bem legal. Lá eu ensinei as 5 estratégias para você superar os seus medos. São estratégias que você pode utilizar e que você deve utilizar. São coisas que eu faço e que eu sei que dá certo. Porque acredite, eu também tenho medo, eu também tenho os meus anseios. Mas através do entendimento e das estratégias que eu compartilhei com você dentro do e-book, eu consigo superar os meus medos e avançar em minha vida, chegando aos resultados que eu gostaria de ter. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês terem acompanhado a nossa live. Eu vou ficando por aqui agora, desejo uma ótima semana para todos vocês. Coloquem em prática aquilo que aprenderam e eu espero vocês lá dentro do treinamento para nós criarmos, o passo a passo para você construir a vida que você deseja ter. Fiquem todos com Deus e até mais. Obrigado, muito boa noite para você também. Agradeço a sua presença. Até mais.